Há pessoas que passam anos orando e não ouvem nada. Participam de cultos, jejuam, servem, mas sentem como se o céu estivesse fechado. O que ninguém lhes disse é que o silêncio de Deus, muitas vezes, não é rejeição, é revelação. Existe uma raiz invisível, escondida na estrutura mais profunda do nosso ser, que pode bloquear a voz do Senhor. A maioria acredita que basta orar mais alto ou com mais força para ser ouvido. Mas a Bíblia mostra que o problema raramente está na quantidade de palavras, e sim na ordem interna, corpo, alma e espírito. Quando essa ordem é quebrada, mesmo a oração mais fervorosa se torna como um incenso frio. Sobe um pouco, mas não alcança o trono. Poucas pessoas percebem que essa inversão começou no Éden e continua operando hoje. É uma batalha silenciosa, que não se vence com rituais externos, mas com um reposicionamento profundo. E a chave está em restaurar o trono de Deus dentro de nós, porque Ele fala onde habita, e seu lugar não é nas nossas emoções, mas no nosso espírito. O que você vai ouvir a seguir não é um manual de fórmulas, mas uma jornada de revelação. Vamos entrar em histórias, metáforas e princípios bíblicos que expõem essa raiz invisível e mostram como realinhar tudo para que a voz de Deus volte a ser clara como no primeiro amor. Havia orações que pareciam pedras lançadas ao céu e caíam de volta. Não por falta de palavras bonitas, mas porque a alma estava inquieta e o espírito adormecido. Quem já passou por isso sabe. A boca fala, mas o coração está distraído. A mente repete frases, mas a fé está no modo silencioso. É como tentar acender uma vela ao vento. A chama até surge, mas se apaga antes de iluminar. Muitos se ajoelham, e no mesmo instante, uma enxurrada de preocupações toma conta dos pensamentos. O corpo se curva, mas o espírito não se rende. A Bíblia mostra que a oração eficaz é a que parte do íntimo, do trono que Deus escolheu, o nosso espírito. Quando Davi dizia, "De todo o meu coração te buscarei", não era poesia, era estratégia espiritual. Ele sabia que orar apenas com os lábios é como oferecer um cálice sem vinho. Imagine alguém batendo à porta de uma casa, mas virando o rosto para outra direção. É assim que orações vazias se comportam diante do céu. Há um som, há um gesto, mas não há encontro. O profeta Isaías já alertava: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." É um diagnóstico duro, mas libertador para quem deseja voltar a sentir a resposta de Deus. O clamor que não sobe não é ignorado por Deus por falta de amor, mas por falta de alinhamento. Ele conhece o som de um espírito acordado e o eco de uma alma em rendição. E quando percebe que estamos falando apenas por impulso, espera que a nossa voz venha acompanhada de entrega verdadeira. Até o silêncio pode se tornar uma oração se for carregado de arrependimento e fé. Talvez seja por isso que algumas pessoas dizem: "Sinto que minhas orações batem no teto." Não é apenas uma sensação, é a realidade espiritual de quando o corpo cumpre um ritual, mas a alma e o espírito não caminham juntos. É como um templo com as portas abertas, mas com o altar apagado. O incenso não sobe, porque o fogo interior está frio. Essa desconexão é mais comum do que se imagina. E pode nascer de dores não resolvidas, de dúvidas acumuladas ou do simples cansaço de esperar respostas. A boa notícia é que Deus não rejeita um coração quebrantado, mas para isso é preciso parar de fingir que o coração está no altar, quando na verdade está nas preocupações de amanhã. E é exatamente aí que chegamos ao próximo ponto, porque o motivo desse desalinhamento não nasceu ontem. Ele vem de uma ruptura antiga, tão antiga quanto o Éden. No Éden, tudo estava em perfeita harmonia. Corpo, alma e espírito se moviam como um só cântico diante do Criador. Mas bastou um diálogo com a serpente para que a melodia fosse interrompida. Adão e Eva escolheram ouvir a alma. Suas emoções, desejos
e curiosidades, em vez de obedecer ao espírito que recebia instruções diretas de Deus. Foi ali que a ordem espiritual se quebrou, e desde então a confusão passou a morar dentro de nós. Quando a alma toma o lugar do espírito, ela se torna um trono instável. As emoções variam como as marés. Um dia coragem, no outro medo. Hoje esperança, amanhã desânimo. No entanto, o espírito, quando alinhado a Deus, é como rocha firme que não se move com o vento. No Éden, essa rocha foi deixada de lado e a humanidade começou a caminhar sobre areia movediça. A consequência foi imediata: vergonha, medo e afastamento da presença divina. Gênesis descreve que, ao ouvirem a voz de Deus, Adão e Eva se esconderam. Essa reação mostra o que acontece quando a alma lidera. Ela foge da luz, porque teme ser exposta. Já o espírito desperto corre para Deus, mesmo ferido, porque sabe que só ali há restauração. E o mais intrigante é que essa ruptura não afetou apenas a vida espiritual, ela desorganizou todo o nosso ser. Quantas vezes o corpo quer descansar, mas a mente não deixa? Ou o coração quer perdoar, mas o orgulho não consente? É o eco do Éden em cada geração. Uma guerra interna que só cessa quando o espírito volta a ocupar o primeiro lugar. O apóstolo Paulo escreveu que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Isso explica por que tantas decisões humanas parecem lógicas, mas espiritualmente desastrosas. Eva viu que o fruto era agradável aos olhos. A alma aprovou, mas o espírito ficou em silêncio. Essa é a receita para repetir a queda. Mesmo hoje, milhares de anos depois, essa inversão de papéis ainda cobra seu preço. É a razão pela qual muitos sentem o céu distante, mesmo frequentando templos ou recitando orações. O corpo participa, a alma se emociona, mas o espírito permanece trancado, esperando ser despertado pela voz de Deus. E é justamente nessa espera que mora o próximo segredo. O que acontece quando por muito tempo deixamos a alma no comando e o espírito apagado? Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Quando a alma assume o trono, o espírito se recolhe. É como se a lâmpada que iluminava o santuário interno ficasse sem óleo. A alma é barulhenta, impulsiva, sensível a cada vento de emoção. O espírito, por outro lado, fala baixo, na linguagem da eternidade. Mas se a alma não se submete, o espírito não grita para recuperar espaço. Ele apenas se cala. E o silêncio de Deus começa a se instalar. Isso não significa que o Senhor nos abandone. Significa que Ele aguarda que o espírito, o único canal legítimo para a sua voz, volte a ocupar o primeiro lugar. Enquanto isso, a alma gasta energia tentando sentir Deus nas circunstâncias, quando deveria buscá-lo na comunhão profunda. É por isso que muitos confundem euforia religiosa com presença divina e acabam frustrados quando a emoção passa. A Bíblia nos dá exemplos claros disso. O povo de Israel no deserto agitava-se diante de cada dificuldade, murmurava com sede, reclamava com fome, temia diante dos inimigos. Suas emoções os conduziam como um barco sem leme, e só quando Moisés, homem de espírito firme, intercedia, o rumo era corrigido. O espírito de Moisés estava desperto, o do povo não. Quando Deus se cala, não é sempre para provar nossa paciência, mas para expor a nossa desordem. Ele não conversa com o trono errado. Se a alma governa, suas palavras seriam distorcidas pela ansiedade, pelo medo ou pelo orgulho. Por isso,
O céu se mantém em silêncio, não por rejeição, mas por preservação da verdade que ele quer nos confiar. Esse é um ponto delicado. Há orações que, se fossem respondidas enquanto a alma comanda, nos destruiriam. O silêncio de Deus, então, é misericórdia. É como um pai que não entrega a chave de um carro a um filho que ainda não sabe frear. O espírito precisa voltar a segurar o volante, ou toda a jornada corre risco. A restauração dessa ordem começa com rendição. Significa calar a alma, suas justificativas, suas pressas, e reacender a chama do Espírito com adoração, arrependimento e obediência. Só então o som do céu voltará a ser ouvido com clareza. Até lá, o silêncio continuará sendo o espelho que revela a inversão que precisa ser corrigida. E essa é a ponte para a próxima questão. Por que há pessoas que, mesmo jejuando e orando, continuam sem ouvir nada? Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Há quem multiplique dias de jejum, vigílias e orações, e ainda assim sinta um vazio profundo. Não é que Deus esteja insensível, mas a antena está sintonizada no canal errado. Ele fala na frequência do espírito e muitos estão tentando captar com os ouvidos da carne. É como esperar ouvir um sussurro no meio de um mercado barulhento. O som está lá, mas a confusão não deixa chegar. A disciplina externa é valiosa, mas não é o suficiente. O jejum que agrada ao Senhor não é apenas o que priva o corpo, mas o que quebra cadeias na alma. Isaías 58 fala sobre soltar as ligaduras da impiedade, repartir o pão com o faminto, cobrir o nu. Ou seja, um jejum que começa por dentro, alinhando intenções e motivações, para então se expressar por fora. Quando a carne domina o processo, o resultado é semelhante a tocar uma harpa desafinada. Por mais que as mãos sejam habilidosas, o som que sobe não é puro. Assim, a oração, mesmo longa, não encontra o mesmo eco no céu que uma simples frase nascida de um espírito rendido. É a diferença entre um discurso ensaiado e um grito de socorro sincero. Lembramos do fariseu e do publicano na parábola de Jesus. O fariseu jejuava 2 vezes por semana, orava em pé, listava suas obras, mas saiu do templo sem justificação. O publicano, quebrantado, mal levantava os olhos, batia no peito e pedia misericórdia. Ele sintonizou na frequência certa, a do espírito humilde que reconhece sua necessidade. Não é raro encontrar pessoas exaustas que confundem esforço religioso com vida espiritual. Quanto mais tentam fazer para Deus, mais sentem que Ele está distante. É porque o caminho não é fazer mais, mas ser mais. Mais sinceridade, mais dependência, mais espaço para que o espírito respire sem a pressão da performance. O grande segredo está em permitir que as disciplinas externas sejam consequência de uma transformação interna. Quando o espírito desperta, o jejum e a oração não são ferramentas para forçar respostas, mas atos de amor e comunhão. E assim, a voz de Deus não precisa gritar para ser ouvida, um simples sussurro basta. Isso nos leva a uma imagem profunda. O que acontece quando o templo interior é invertido e o altar perde seu lugar central? No tabernáculo de Moisés, a presença de Deus fluía de dentro para fora. O Santo dos Santos, no coração do templo, era o lugar onde a glória repousava. Mas hoje muitos vivem o oposto. O átrio, símbolo do corpo e da aparência, ocupa o lugar central, enquanto o Santo dos Santos, o Espírito, permanece vazio e esquecido. É como um templo iluminado por fora, mas com trevas dentro. Quando a fachada se torna prioridade, a essência é sacrificada. É o culto à forma, roupas impecáveis, rituais cumpridos, palavras corretas, mas sem o incenso da presença. No antigo pacto, o véu separava o Santo dos Santos para preservar o sagrado. Agora, em Cristo, o véu foi rasgado. Mas há quem construa novos véus de vaidade, impedindo o acesso ao que realmente importa.
Esse templo invertido produz uma fé cansativa. Tudo depende da força humana, aparência, reputação, atividades. O corpo se desgasta, a alma se sobrecarrega e o espírito sem alimento se apaga. É como cuidar do jardim da frente enquanto a casa desmorona por dentro. O perfume das flores engana por um tempo, mas não sustenta a estrutura. Jesus confrontou essa inversão ao chamar os fariseus de sepulcros caiados, belos por fora, mas ocos por dentro. Eles cultivavam o átrio, mas ignoravam o Santo dos Santos. O problema é que sem o interior santificado, o exterior se torna apenas cenário, sem poder para mudar vidas. O brilho das paredes não substitui o fogo do altar. Restaurar a ordem é voltar ao centro, é permitir que o Espírito seja o primeiro a receber atenção, na oração secreta, na confissão honesta, no silêncio diante de Deus. Quando o Santo dos Santos é reocupado pela presença divina, o resto do templo naturalmente reflete essa glória. O exterior se torna apenas o transbordar do que acontece no interior. A inversão do templo não acontece de um dia para o outro, é gradual, sutil, um compromisso adiado, uma oração feita às pressas, uma busca por aprovação humana mais do que pelo favor divino. Até que um dia, sem perceber, o altar já não arde. E quando isso acontece, a alma se acomoda, acreditando estar em paz. Existe um tipo de paz que não vem de Deus, mas do adormecimento espiritual. É a calma enganosa de quem se acostumou a viver sem a voz do céu. A alma se convence de que está tudo bem, porque as emoções estão estáveis, mas o espírito, que deveria ser sentinela, já depôs as armas. É como um soldado que deixa de vigiar porque o inimigo parece distante, sem perceber que ele já está dentro dos muros. Essa falsa paz pode ser confortável, mas é perigosa. Ela impede confrontos necessários e anestesia o arrependimento. O profeta Jeremias denunciou essa ilusão quando disse: "Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz." A alma prefere o alívio imediato da negação à cirurgia profunda que o Espírito Santo deseja realizar. Quando o espírito para de lutar, a vida espiritual entra em modo automático. Oração vira hábito mecânico, leitura bíblica vira obrigação. Culto vira evento social. Por fora, nada parece errado. Por dentro, a chama está fria. E o mais assustador é que o próprio silêncio de Deus pode ser interpretado como aprovação, quando, na verdade, é diagnóstico. Essa estagnação raramente começa com rebeldia aberta. Muitas vezes, nasce do cansaço de esperar, do acúmulo de decepções ou da dor não tratada. A alma, para se proteger, ergue muros. O problema é que esses muros também bloqueiam a entrada da presença de Deus. E o espírito, sem espaço para respirar, cessa sua intercessão. O inimigo conhece bem essa estratégia. Ele não precisa destruir alguém de uma vez. Basta convencê-lo a aceitar menos do que Deus prometeu. É como trocar o maná fresco pela comida guardada de ontem. Mata a fome, mas não sustenta o caminho. Aos poucos, a acomodação se torna mais atraente do que a transformação. Deus, em sua misericórdia, às vezes permite crises justamente para quebrar essa falsa paz. Ele sacode o chão sob nossos pés para que o Espírito desperte e reassuma a liderança. Porque só quando voltamos a buscar, com fome verdadeira, o céu se abre novamente. E muitas vezes, esse despertar vem por meio de experiências marcantes. Ele era conhecido na igreja como homem de oração, sempre na primeira fila das vigílias, pronto a interceder por famílias inteiras, por missionários distantes, por causas impossíveis. Seu corpo se ajoelhava com facilidade, sua voz se erguia firme. Mas, no íntimo, o silêncio do céu já durava anos. Orava por todos, menos pelo alinhamento do próprio coração. Certa noite, exausto, ele teve um sonho. Caminhava por um templo imenso, mas vazio.
As colunas estavam firmes, as portas abertas, porém não havia altar. O chão era frio, não havia luz nem som. Ele corria, chamando por alguém, mas só ouvia o eco da própria voz. A angústia apertava seu peito, até que uma voz suave, como um vento leve, perguntou: "Para quem você tem falado se não fala comigo?" Ao despertar, ficou inquieto. Passou dias lembrando-se daquele templo deserto. Então, durante um momento de oração solitária, percebeu. Sua alma gritava, cheia de zelo e compaixão, mas o espírito estava abafado. Orava para mover as circunstâncias, não para se render. Era como se quisesse levar recados a Deus, sem parar para ouvir a resposta. Naquele dia, a postura mudou. Ele não começou com palavras, mas com silêncio. Deixou a alma descansar e buscou, no fundo, o espaço onde o espírito ainda sussurrava. Foi estranho no início, parecia improdutivo, mas pouco a pouco algo reacendeu. Não era emoção, era presença, não era força, era entrega. Com o tempo, voltou a interceder, mas agora a partir do Santo dos Santos e não do átrio. Suas orações diminuíram em volume, mas aumentaram em peso. Já não precisava convencer Deus de nada. Apenas alinhava seu espírito com o dele e via respostas surgirem sem alarde. Descobriu que o céu fala baixo, mas quando o espírito ouve, até o deserto floresce. Essa experiência não foi apenas dele. Muitos intercessores, líderes e crentes fiéis podem estar no mesmo lugar, cheios de zelo, mas espiritualmente deslocados. A boa notícia é que a porta do Santo dos Santos está aberta e o caminho é o mesmo: rendição, silêncio e busca. E quando o espírito desperta, tudo mais encontra seu lugar. A ordem correta é como a partitura que devolve a harmonia à música. Espírito em primeiro lugar, guiando, alma submissa, aprendendo a confiar, corpo obediente, servindo ao propósito. Quando essa estrutura se recompõe, a presença de Deus não é mais buscada como algo distante, mas vivida como realidade diária. É como se as janelas do templo interior se abrissem e a luz voltasse a entrar. Um espírito desperto é aquele que ouve antes de falar, que discerne antes de agir. Ele se alimenta da palavra, se fortalece na oração e mantém viva a chama da adoração. A alma, ao se render, deixa de lutar pelo trono e encontra descanso nas decisões do alto. E o corpo, agora servo, expressa no mundo visível a realidade invisível que habita dentro. Esse realinhamento não é obra de um dia. É um processo que exige vigilância e humildade. Pequenos desvios, um ressentimento guardado, uma distração cultivada, podem inverter novamente a ordem. Por isso Jesus alertou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É uma chamada para manter o foco na fonte. Quando essa ordem se estabelece, o silêncio de Deus se transforma. Ele já não é ausência, mas espaço sagrado para que sua voz seja ouvida com clareza. O coração deixa de implorar por sinais a cada dia, porque vive sustentado pela convicção que vem da comunhão. A ansiedade perde força e a fé se torna firme, como âncora que não cede à tempestade. O impacto é visível. Decisões mais sábias, palavras mais brandas, relacionamentos restaurados. O corpo se torna instrumento de serviço, a alma, canal de compaixão, e o espírito, morada de Deus. É como voltar ao Éden interior, onde cada parte do ser encontra seu papel diante do Criador. E assim, o ciclo se fecha, ou melhor, se reinicia, pois essa é uma vigilância contínua. Agora, o silêncio não é mais o vazio que atormenta, mas o descanso que prepara para ouvir. E o caminho está aberto para uma vida onde cada oração tem endereço certo e cada resposta encontra lugar para repousar. Se ao longo desta mensagem você percebeu que sua vida espiritual tem vivido no modo invertido, saiba que ainda há tempo.
Deus não se afasta para sempre. Ele aguarda o momento em que o espírito desperte, a alma se renda e o corpo volte a servir. Essa é a ordem que abre novamente os céus e transforma o silêncio em diálogo. Pergunte a si mesmo: em minhas orações, quem está no comando? Minha emoção ou meu espírito? Minhas disciplinas espirituais são resposta de amor ou tentativas de barganha? Tenho buscado a presença de Deus no Santo dos Santos ou no átrio da aparência? Essas respostas definirão se o céu permanecerá em silêncio ou se a voz de Deus voltará a ecoar. Não basta desejar mudança. É preciso escolher hoje, colocar cada parte do seu ser em seu devido lugar. Essa decisão vai além de um momento de culto. Ela se renova diariamente na forma como pensamos, reagimos e servimos. O alinhamento é um processo, mas cada passo conta. Se esta palavra falou ao seu coração, continue caminhando conosco. Há muito mais para aprender sobre como ouvir, discernir e responder à voz de Deus. Inscreva-se no canal, ative as notificações e permaneça nessa jornada. Porque se ainda está respirando, Deus ainda não terminou com você.